Minha sogra infectou deliberadamente minha filha criança com catapora. E estou furiosa. E ela acha que não foi nada demais. Estou até com dificuldade de digitar isso, porque só de pensar já me dá raiva. No início do ano, meu marido e eu decidimos passar o Natal com a família dele pela primeira vez desde que minha filha nasceu em setembro do ano passado. Como eles moram a 12 horas de distância, resolvemos chegar algumas semanas antes do Natal, para que eles pudessem passar bastante tempo com a Anne. Chegamos cedo como planejado e tudo estava indo bem. Eu já tive algumas desavenças com minha sogra, triste. Por causa do meu estilo de maternidade, ela me criticou por usar fraldas descartáveis, comprar papinhas prontas e não criar a Anne de forma orgânica, mas tudo parecia estar sob controle. Depois de uns 2 dias lá, meu marido e eu decidimos sair para comprar alguns presentes num shopping que fica a 1 hora de distância, antes da correria de fim de ano. Meu sogro, a 60M, foi com a gente. Trish disse que ficaria feliz em cuidar da Anne. Voltamos algumas horas depois e a Anne estava tirando uma soneca sobre um cobertor que eu não reconheci. Trish disse que uma amiga tinha passado lá e deixado como presente de Natal adiantado. O cobertor parecia velho e gasto, mas achei que fosse coisa de uma dessas amigas hippies que gostam de reciclar tudo. As 2 semanas seguintes correram bem, tirando o fato de a Trish fazer questão de preparar todas as refeições da Anne do zero. Comentei com meu marido, e ele disse pra eu deixar pra lá. A Anne basicamente amassava tudo com as mãos ou jogava a comida no chão, como tem feito ultimamente. Trish disse que ela só precisava se acostumar à comida de verdade. Eu já estava ficando de saco cheio com as interferências, mas como eram só algumas semanas, relevei por causa do espírito natalino. No dia seguinte ao Natal, Anne ficou muito inquieta e começou a chorar sem parar. Medi a febre, e ela estava com temperatura alta. Passei os dias seguintes monitorando, e felizmente a febre começou a ceder, mas hoje de manhã ela apareceu cheia de bolhas e manchas nos braços e nas pernas. Entrei em pânico. Comecei a arrumar a bolsa para levar a Anne ao médico, quando Trish perguntou aonde eu ia. Falei da febre e do novo sintoma. E aí ela me deu um sorrisinho presunçoso e disse que não era nada demais. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e sem nem olhar para Anne, ela disse que aquilo era só catapora. Falei, em como você pode ter tanta certeza? E foi aí que ela me contou, na maior naturalidade, que uma das netas da amiga dela tinha tido catapora algumas semanas antes, e que ela pediu para passarem um cobertor nos braços, pernas e rosto da criança infectada e que trouxessem para casa dela. Fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se o cobertor que a Anne dormiu era aquele presente, e ela disse que sim. Perdi o controle. Sinceramente, nem lembro direito o que falei, porque eu já vinha passando noites em claro, monitorando a Anne. Só lembro que gritei com ela perguntando o que diabos passava pela cabeça dela. Meu marido e meu sogro vieram correndo para tentar acalmar os ânimos. Trish ficou firme no discurso dela de que catapora era a melhor e mais natural forma da Anne criar imunidade. Eu já tinha um calendário de vacinação com o pediatra e a vacina contra a catapora estava marcada para os 18 meses. Fomos ao médico e ele confirmou que era catapora. Disse que eu teria que cortar bem curtinhas as unhas da Anne, talvez até colocar meias nas mãos dela para dormir, porque crianças tão pequenas podem se coçar até sangrar e pode deixar cicatrizes. No caminho de volta, meu marido começou a justificar o que a Trish fez, dizendo que ela só queria o melhor. Fiquei chocada que ele estava defendendo ela e a gente discutiu quase o caminho todo. Mandei ele calar a boca. Anne está se coçando feito louco e eu já tive que prender meias nas mãozinhas dela. Trish tentou conversar comigo quando chegamos, mas mandei ela sair da minha frente. A ideia era ficar até quarta, mas já arrumei nossas coisas. Vamos embora amanhã bem cedo. Estou tão furiosa que nem consigo pensar direito. Toda vez que ouço a Trish andando pela cozinha, meu coração dispara e sinto vontade de ir lá e arrancar os cabelos dela. Não quero nunca mais vê-la, nem deixar minha filha chegar perto dela de novo. O que posso dizer para fazer ela e meu marido entenderem a gravidade do que ela fez? Porque, sinceramente, enquanto a Anne não melhorar, eu não consigo nem articular direito. A atualização. E, como se já não fosse suficiente, as coisas conseguiram piorar. Acordei cedinho no dia seguinte e comecei a colocar as nossas coisas no carro. Quando abri o porta-malas, fiquei com as chaves no bolso porque estava indo e voltando, e geralmente a gente usa o chaveiro do Jack, meu marido, e deixa o meu dentro da bolsa. Enquanto eu arrumava tudo, ele ficou sentado na cozinha com a Trish e meu sogro, tomando café como se nada tivesse acontecido. A Anne ainda estava dormindo, graças a Deus. Então coloquei ela delicadamente no bebê conforto, prendi o cinto e fechei a porta. Quando o Jack veio para fora e perguntou se estava tudo pronto, respondi que sim, que podíamos ir assim que ele quisesse. Ele respondeu, beleza, com toda a calma, puxou o chaveiro dele e trancou o carro, deixando a Anne presa lá dentro. Perguntei na hora que porra era aquela e ele disse que a gente não ia sair dali enquanto eu não pedisse desculpas pra Trish. Acho que fiquei tão em choque que nem consegui responder direito. Aí ele começou a repetir o que já tinha dito no dia anterior, que a Trish só queria o melhor, que ninguém morre de catapora e que eu estava exagerando demais, fazendo a mãe dele se sentir mal. Isso mesmo, em se sentir mal. Naquele momento, parecia que eu tinha caído em algum tipo de Twilight Zone, como se eu tivesse me casado com um moleque de 9 anos em vez de um homem adulto. Só pedi, com calma,
para ele destrancar o carro pra gente poder ir embora. Ele recusou várias vezes, e depois simplesmente virou as costas e voltou pra dentro da casa, dizendo que me esperava lá dentro quando eu estivesse mais razoável. E aí, adivinha o que eu fiz? Pois é, ele provavelmente achou que minhas chaves estavam na bolsa, mas não estavam. Esperei uns 30 segundos, entrei no carro e fui embora. Meu celular explodiu com ligações dele, da Trish, do meu sogro. Depois, minha mãe, meu pai e minha irmã Geis também ligaram. Eu tinha mandado uma mensagem rápida pra Geis no dia anterior, mas ela ficou em choque quando soube tudo o que tinha acontecido. Assim que peguei a estrada, pedi pra ela ligar pro Jack e dizer que ele podia voltar a pé pra casa, por mim. Quando contei toda a história pra ela, e não só a versão deturpada dele, que dizia que eu tinha surtado, assustado a Trish, fugido com a Anne e saído em alta velocidade, ela ficou do meu lado na hora. Minha mãe, meu pai e a Geis se ofereceram pra pegar a estrada e me encontrar no caminho, para que eu não precisasse dirigir às 12 horas sozinha. Quando encontrei eles num posto de gasolina, desabei no estacionamento chorando, dizendo o quanto eu amava eles. Eles se revezaram no volante enquanto eu descansava. Conversar com eles e ouvir que quem estava errada era a Trish, e o Jack, foi um alívio enorme. Quando voltamos para casa, dormi na casa dos meus pais. Eles me disseram que eu podia ficar o tempo que quisesse. Os dias seguintes foram bem pesados. Fiquei acordada quase todas as noites vigiando a Anne para ela não se coçar, ou que ela fez mesmo assim, de algum jeito, e ela chorava, chorava e chorava até ficar exausta. Agora ela tem 5 cicatrizes no rosto e outras nos braços por causa das feridas. Eu sei que aparência não é tudo, mas fico com tanta raiva de pensar que a pele dela vai carregar essas marcas pro resto da vida por causa de uma besteira dessas. Nunca imaginei passar por uma situação assim. Atendi uma ligação do Jack só pra ouvir ele dizer que não reconhecia mais a pessoa que eu me tornei, então desliguei na hora. Ele deveria voltar pra casa no início do ano por causa do trabalho, o que já estava me incomodando, mas pensei que daria pra conviver com isso enquanto a Trish ficasse a 12 horas de distância. Aí, perto das 11 da noite, recebo uma mensagem bem fria e formal do meu sogro, usando o celular do Jack. Dizia que a Trish tinha pegado o herpes zoster, a versão adulta da catapora, que estava no pronto-socorro e que o Jack ficaria lá cuidando dela. Ele também disse que Jack começaria a trabalhar de forma remota da casa deles assim que o ano começasse. E assim tem sido nas últimas semanas, Jack fazendo tudo pra mamãezinha, cuidando dela como se ela estivesse à beira da morte, e tenho certeza de que ela tá fazendo um show digno de Oscar. Pesquisando no Google, vi que a crise dela deve passar a qualquer momento. Espero que as bolhas dela fiquem bem longe de mim. Há algumas semanas, eu estava tão cansada, sobrecarregada e em choque que não sabia o que fazer. Agora, de volta ao meu lar, cercada por pessoas que realmente se importam comigo, percebo que tive sorte de enxergar esse relacionamento doentio entre o Jack e a mãe dele cedo. O fato de ele se importar mais com a Trish do que com a própria filha diz tudo o que eu preciso saber. Quando ele finalmente voltar, acho que vai ser hora de termos uma conversa séria sobre o futuro do nosso casamento. Segundo o relato, colega de trabalho me mandou ir se lascar na reunião matinal da empresa. O que eu faço? Contexto: é essa garota, vamos chamá-la de Sarah, a nome fictício, tem algo contra mim desde o primeiro dia. Eu assumi o cargo da melhor amiga dela na empresa, e desde então ela tenta me minar de todas as formas. A situação chegou a um ponto em que preciso copiar o chefe dela em todos os e-mails que mando, só para ela se comportar. Estou nesse emprego há 1 ano e meio, e todo mundo já percebeu como ela me trata. Todos sabem que é um problema, a de tão ruim que é. Nunca provoquei nada, nunca alimentei o conflito, mas mesmo assim ela vive fazendo comentários sarcásticos sobre tarefas pelas quais sou responsável. Hoje de manhã tivemos nossa call semanal com toda a equipe, a 22 pessoas, incluindo nossos chefes e alguns superiores. A Sarah, assim como outras pessoas, estava trabalhando de casa, mas com a câmera desligada, o que a empresa detesta. No fim da reunião, eu precisei lembrar a equipe sobre uma tarefa que todos tinham que fazer, e foi nesse momento que ela soltou, vai aí asterisco asterisco asterisco. A reunião ficou em silêncio por alguns longos segundos. Eu continuei, meio sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Achei que talvez tivesse entendido errado, mas não. Depois da reunião, colegas vieram até mim confirmar que ouviram claramente. A Sarah estava sem o microfone mutado e, como a câmera estava desligada, não temos como provar se ela estava falando com alguém ou não, mas todo mundo ouviu. 1 hora depois, o James, a nome fictício, me chamou numa sala e disse, em nome da empresa, peço desculpas pelo que aconteceu hoje de manhã na call. O problema é que não há nenhum registro oficial do que aconteceu, e, considerando o histórico dela comigo, quero algo por escrito confirmando que isso aconteceu. Não consegui encontrar o manual da empresa, mas estou pensando em escrever um e-mail formalizando tudo e pedir que o James confirme que o incidente realmente ocorreu. Deveria fazer algo além disso? A atualização, mesmo dia. A Sarah me mandou uma mensagem dizendo, oi, acabei de perceber que meu deslize hoje de manhã teve um timing péssimo. Meu computador decidiu reiniciar bem naquele momento pela 4ª vez hoje, e o Bluebell estava travando. Desculpa se você achou que foi direcionado a você. Gostaria de ressaltar que ela não pediu desculpas pela ação em si, mas sim por como eu me senti em relação a ela.
Isso não ajuda em nada, especialmente considerando o histórico que tenho com ela, sempre com comentários maldosos e atitudes para me desestabilizar. Todos que estavam na call acreditam que a fala dela foi intencional e maldosa, independentemente de ela ter dito isso sem querer no microfone aberto ou não. Mandei um e-mail com tudo isso para o James, incluindo a resposta dela. Não respondi à mensagem da Sarah. Atualização 2, 15 de abril de 2025, a dia seguinte. Agradeço pelas sugestões. O James é novo no cargo, está assumindo o lugar do Tim, então não o culpo, nem espero muita coisa dele agora no começo, ele está há menos de uma semana na função. Dito isso, resolvi levar o assunto ao chefe do James, o Paul, que normalmente participa das calls de segunda, mas estava de folga. O Paul ficou indignado com o que aconteceu e quis saber mais sobre o histórico de problemas entre mim e a Sarah. Eu tenho registros de algumas situações anteriores, e elas foram tratadas. Há coisas como ela querer me microgerenciar, dizer que meu trabalho estava errado mesmo quando não estava, e outras pequenas alfinetadas. O Tim sempre me apoiou e defendia minha posição, ele é quem costumava conversar com o chefe da Sarah sobre essas questões. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.